Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí algumas encomendas que eu tenho, tá? Eu tenho um kit festa para hoje. Tenho também para sábado alguns ovos tradicionais e outros ovos de colher para fazer. E aqui eu tenho também para sábado bolos, salgados e docinhos, tá? Aí no kit festa de hoje eu já tirei o meu bolo do congelador, já deixei aqui na geladeira. E aí também eu tinha docinhos aqui sortidos, então nessa bandeja aqui eu tenho beijinho, morango e paçoca. Nessa outra bandeja eu tenho brigadeiro tradicional e o leite ninho. E aqui eu separei já 30 salgados sortidos e depois eu vou ter que fazer mais 12 pastéis para completar aí a quantidade de salgados que vai ser pro kit, tá? E aí depois eu só vou enrolar esses docinhos, então fica mais fácil e prático. Aí aqui no meu estoque, gente, eu tô anotando também tudo que sai para poder ter o controle, tá? Essas bandejas aqui de coxinha eu faço a partir de 25 unidades. E aí, o que eu pensei? Aqui eu tava já lavando o freezer porque eu precisava usar ele para poder congelar, porque eu quero desligar outra geladeira e talvez eu vá ter uma encomenda um pouco grande, né, em relação a dos que eu pego durante o dia, em dia a dia normal. E aí eu tava lavando ele, tá? Aí aqui eu vou começar a adiantar algumas coisas desse kit festa. O kit festa era para 7 horas da noite, gente. Só que eu fui adiantando para poder também otimizar meu tempo. E aí eu pensei em adiantar os docinhos, já que tinha, né, pronto. Então eu aproveitei para poder adiantar os docinhos. Então aqui eu vou separar, né, as quantidades sortido aí de docinhos para começar a enrolar e colocar nos papelzinhos e eu vou mostrar pra vocês, tá? Ah, gente, aqui antes de começar a fazer os docinhos, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa moça fez um pedido, né, grande realmente para a quantidade que eu faço. Ela queria 200 coxinha, 200 empada, 200 pastéis, 20 bolo caseiro e 200 tortelete. E aí, como é uma encomenda grande, eu não tenho espaço suficiente para poder armazenar essa quantidade, né? Aí, o que acontece? Essa minha geladeira aqui, eu uso a parte de cima, né? O freezer, porque eu congelo as partes, né? Os bolos, essas outras coisas. Então, em cima aí fica somente as minhas coisas que eu uso para bolo. E na parte de baixo fica as coisas de casa, tipo frango, mistura que fica para casa, né? E aí o que acontece? Como nessa casa aqui eu tenho duas geladeiras, mesmo as duas, a outra ela tem um freezer totalmente livre, que lá eu congelo mais os bolos, alguns salgados e bandeja de docinhos. E aí, gente, mesmo assim não é suficiente, ó. Vou mostrar pra vocês essa outra minha geladeira aqui, pra vocês verem aqui, ó. Nessa parte de baixo eu não uso praticamente nada, só tem as coisas do pessoal que tava aqui, mas essa parte de baixo eu não uso, eu só uso mesmo o congelador. Então aqui, ó, no meu congelador, eu guardo salgados. Inclusive, esse risole aqui já é pro kit festa da menina, então tá pronto já. Depois eu vou ter que fazer reposição, né? Aí aqui nessa outra bandeja eu tenho bolinhas de queijo. E na outra ali atrás eu vou ter os enroladinhos de salsicha. E aí, gente, não tem muito espaço, tá vendo? Ó? Porque aqui em cima eu coloco os bolos, então assim, já ocupa bastante espaço. E se fosse fazer essa quantidade de salgado, não ia dar. Então, eu preferi aí, né, organizar o freezer. O pessoal deu ideia também para poder fazer e colocar tudo lá no freezer, que tem mais espaço. E aqui, pessoal, esse é o freezer, tá? Ele fica aqui na minha garagem porque não cabe lá dentro de casa, mas depois eu vou ter que colocar. Ele tá novo, eu acho que eu usei o quê? Uma vez só, se não me engano, que eu tinha comprado ele para fazer, para investir, para vender água, sucos, essas bebidas assim. E depois eu não usei mais. Só que eu me esqueci que esse freezer ele é duplação. Então eu tanto refrigero, né? Por exemplo, sei lá, se eu for guardar água, eu posso refrigerar. E se eu for querer congelar, eu posso. E aí a minha cabeça não tava funcionando muito bem, não. Então, assim, ele é bem espaçoso, gente. Tá vendo, ó? Então, eu coloquei ele pra gelar e fui fazer o teste, né? Coloquei água aqui nesse saquinho pra poder ela congelar aí, pra mim fazer o teste pra ver se congela mesmo, pra mim poder colocar os bolos aí. Então, a partir de agora, eu vou desligar a minha geladeira, que tem aqui a outra, e vou começar a colocar aqui, porque tem bastante espaço. Aí eu tive que fazer uma limpeza, né, nessas borrachinhas, tudo pra manter a higienização também. Limpei tudo e aí, gente, eu vou usar esta belezura.
esse tesouro que estava aqui parado e eu não botei minha cabeça para funcionar há muito tempo. Então, a partir de agora, minha meta vai ser congelar bolos, salgados, docinhos, para facilitar a minha vida, porque, gente, com Nicolas e com criança, bebê, a gente sabe que é muito trabalho, realmente é muita coisa para fazer. Então, tô pensando em otimizar meu tempo para poder também descansar um pouquinho mais durante o dia, porque, gente, é pauleira, né? É o dia todo trabalhando. Eu vou sentar aqui, gente, para poder conversar com vocês sobre essa questão do freezer. Então, bora lá. Esse freezer eu já tenho, acredito, há uns 2 anos que eu tinha comprado ele. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e aí eu pensei em empreender. Então, comprei o freezer no cartão, também comprei umas mercadorias, como era carnaval e aqui era temporada, eu aproveitei para poder vender as outras coisas. Enfim, o freezer tá aqui, e quando eu vim morar nessa casa, o que acontece? Eu acabei não usando esse freezer mais. Então, nem pensei, vocês acreditam? E aí, eu tô perdendo tempo e tô perdendo venda, por quê? Esse freezer maravilhoso aí, ele congela. E aí, gente, tem espaço enorme. Eu não sei nem quantos litros ele é desse freezer, eu não sei dizer a vocês, mas ele tá novo, novíssimo. Então, o que eu vou fazer? Qual é a minha ideia aí? Quando ela fechar a encomenda comigo, vocês vão acompanhar o rolê aqui nos vlogs, porque eu vou estar postando pra vocês, claro. Mas aí eu vou colocar todos os salgados lá. Então, qual é o meu pensamento e qual é a minha meta daqui pra frente? Congelar salgados, docinhos, tortas e bolos, porque é o que eu mais vendo, é o que mais sai. Então, eu preciso aí me ajudar nessa questão da produção. Então, eu vou congelar tudo. E aí, eu tendo esse freezer, vai ficar ótimo, porque eu desligo a minha outra geladeira, né? E vocês acreditam que o micro-ondas também quebrou? Aliás, queimou, porque aqui teve oscilação na rede de energia e o micro-ondas queimou. Não queimou as outras coisas, mas queimou o micro-ondas. Gente, é luta por cima de luta. Então, depois eu vou ter que comprar um micro-ondas para mim poder usar, porque eu uso demais para poder esquentar os bolos. Vocês vê aí, né, sempre nos vlogs, eu esquentando bolo, cobertura, enfim, descongelando muita coisa e facilita demais. E aí eu vou ter que comprar. Mas nessa questão do freezer, minha meta é essa: congelar torta, salgados, enfim, congelar todo tipo de coisas que eu puder congelar, eu congelo, porque vai facilitar demais a minha vida. E é isso, vou parar de bater papo aqui e vou cuidar e fazer as coisas, porque o pessoal tá dormindo, então eu vou aproveitar para cuidar e vou ver se eu faço alguns salgados hoje. Mas independente do que eu fizer hoje, eu vou estar mostrando para vocês. Ontem não teve vídeo aqui no canal, por quê? Porque, gente, eu acho que eu vou estar postando, talvez a frequência de vídeos aqui vai ser um dia sim, um dia não. Horário, não garanto nada a vocês, porque assim, tem hora que é uma correria, às vezes eu venho gravar o vídeo 11 cacetadas da noite, então assim, é correria, então vocês me perdoem. Então por isso que vocês têm que ativar esse maravilhoso sininho, para vocês poderem aí receber os próximos vídeos sempre que eu subir aqui pro YouTube. E compartilhar também esse tipo de conteúdo, se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, tá certo? Isso ajuda bastante, tá? E é isso, bora parar de papo, vou pra cozinha, vou levar vocês comigo, que agora eu vou enrolar os docinhos. Pronto, aqui eu vou começar já a bolear os docinhos. Eu preferi almoçar logo, gente, porque senão, se eu começar nas coisas, eu não almoço. Então, eu almocei logo, e aí o pessoal tava dormindo também, todo mundo, aí eu aproveitei pra gravar o vídeo, tá? Então aqui, nessa bandejinha eu tenho beijinho, morango e paçoca. E aí eu fui completando com os brigadeiros tradicional, porque era no total 21 docinhos, tá? Então eu completei, e aí o que sobrou nessa bandejinha aqui eu voltei pro congelador, porque a gente usa em outra oportunidade. Então esse daqui é o que eu vou bolear, e esse outro aqui do potinho que sobrou eu vou congelar novamente, tá? Vou mostrar pra vocês agora aí boleando os docinhos, tudo certinho, e colocando na embalagem.
Gente, ó, aí aqui eu troquei os docinhos, eu tirei dessa outra embalagem, porque era apenas 21 docinhos. E aí, nessa embalagem que eu tinha colocado eles, ela cabe 35 docinhos. Então, eu senti que eles iam ficar sambando. Então, para não chegar lá no cliente e o brigadeiro fora da forminha, né, por causa do balanço, talvez, aí eu preferi tirar, tá? Aí eu coloquei nessa bandejinha menor. É a mesma bandeja, porém ela é um pouquinho menor, aí ela cabe até 24 docinhos. Então, os 21 docinhos ficou tudo tranquilo para poder não ficar aí sambando e evitar de chegar docinho virado por causa do transporte, tá? Ó, aí ficou assim nessa bandejinha, tá? Ficou faltando só ali umas 2 unidades para completar, né? Mas como é só hora 21, então ficou melhor nessa embalagem. Agora eu vou fechar até a hora dele vir retirar mais tarde. Aí aqui eu vou começar a fazer os pastéis. Para completar a quantidade de salgados que faltava, só ia ser 12 pastéis, tá? Então, eu fiz aqui bem rapidinho para poder adiantar. Aí aqui, gente, estão vendo, ó, você fechando ele bem fechadinho, colocando em outro saco plástico e deixando na geladeira, a massa não vai ressecar, tá? Essa primeira massa eu tirei e rasguei, porque eu não sei o que eu faço, que eu tenho que quebrar alguma coisa e eu rasgar. Mas aí, para me auxiliar também, eu peguei uma faquinha para poder poder puxar a massa. Então, vou começar a rechear aqui os pastéis. Eu já tenho a minha carne, aquela carne que eu fiz lá, lembra? Que eu passei aqui no vlog para vocês também a receita. Então, eu vou rechear com ela. Aqui eu tirei o primeiro plastiquinho de cima, porque nessa primeira camada de disco aí de massa veio 2 plastiquinhos. Aí eu tirei e agora eu vou rechear. Gente, para rechear esses pastéis, eu coloco aí em torno de 6 a 7 gramas de recheio. Pelo menos esse de carne, tá? Já eu acho que o de queijo, outros sabores, eu acho que vai um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não sei. Não vou passar para vocês porque ainda não fiz o teste, tá? De quantidade. Então eu vou fazer aqui os 12 pastelzinhos e já já eu volto com vocês. Pronto, aqui eu já fiz as 12 unidades, só era 12 mesmo, tá, gente? Eles estão com plástico, tá? Eu não tirei o plástico deles. Aí agora, o que eu vou fazer? Para evitar de ressecar, eu vou colocar todos eles nesse outro plásticozinho, aquelas bobinas que eu uso para prensar bolo. Então, eu peguei um saquinho daquele, vou colocar os pastéis aqui dentro, vou fechar para manter na geladeira, né, até a hora de fritar os salgados. Aí, com o restante da massa que sobra, eu pego a embalagem e coloco a massa dentro, né, fecho, vedo bem direitinho. E aí, para ajudar também na conservação, eu coloco dentro de outro saco para poder evitar, gente, de ressecar. Porque se ressecar sua massa, você não consegue trabalhar com pastel. E se ressecar também vai ser prejuízo, né? Aí vou levar para a geladeira para a gente poder assar na hora que for próximo da chegada do cliente. E aqui ele pediu também adicional de velas. Então ele pediu uma dessa estrela, né? Essa estrelar. E pediu, se não me engano, 4 unidades daquela rosinha pequena. Então eu já separei aqui. Coloquei no saquinho também para na hora que ele vir retirar já tá perto do pedido também. Aí fica tudo certo para poder levar. Aqui, gente, como eu tava mais tranquila, já tinha, né, praticamente 90% aí das coisas do kit festa pronto. Então eu resolvi ir adiantando a massa dos docinhos que tinham pedido para sábado. Então aqui na panela eu já coloquei o leite condensado. Vou acrescentar aqui o Nesquik, que é para fazer o brigadeiro de morango. E também vou colocar o meu creme culinário, tá? Mas antes eu gosto de mexer sempre para poder evitar aí de ficar aquelas pelotinhas que chama, né? Aqueles pedacinhos para poder interferir aí na hora do brigadeiro, tá? Aí aqui eu acrescento o creme culinário. Vou levar pro fogo, mexer, volto e embalo certinho, coloco a gramatura. E aí esse pedido eu já adianto também. E foi bom ter adiantado, tá, gente? Porque vocês vão ver nesses próximos vídeos aí pra frente que esse vlog vai estar bem grande por conta que eu vou emendar um dia no outro. Enfim, vocês vão ver aí a correria que foi, tá? E aqui, gente, eu sempre gosto de, antes de levar a minha mistura de brigadeiro pro forno, aliás, pro fogo, eu gosto de colocar um prato em cima da minha balança e também passar o plástico filme por cima, porque na hora que o brigadeiro, né, pega o ponto lá na panela, eu volto, jogo aqui em cima desse plástico filme e aí eu peso e aí eu já sei mais ou menos quanto docinho vai dar, porque eu gosto de ter esse controle, tá? Então é isso. O brigadeiro de morango já estava pronto e aí na mesma panela eu fui fazer o brigadeiro tradicional. Na mesma panela, raspa bem, tudo certinho. Então, eu fui fazer o brigadeiro tradicional, tá? Vou mostrar aqui pra vocês
E o mesmo processo, tá? Leite condensado, creme culinário, só que no lugar do Nesquik, obviamente, eu vou estar usando o chocolate em pó. Bom, gente, depois que eu terminei, né, de fazer as bases do brigadeiro já para adiantar pro pedido, eu também aproveitei para adiantar as casquinhas de ovo. Gente, ainda bem que eu aproveitei para adiantar, porque eu vou falar para vocês, depois foi correria, viu? E aí eu acabei fazendo umas a mais também para poder fazer ovinhos de pronta entrega, tá? Gente, como eu falei para vocês, a questão da embalagem não chegou a tempo. Então, assim, essas forminhas não são de silicone, então eu tinha que pincelar, fazer várias pinceladas. Eu até perdi as contas de quantas vezes eu pincelei essa forminha para poder chegar no peso aí, tá? E aí meu micro-ondas também deu pau. Gente, não sei o que aconteceu, que ele agora sobreviveu. Esperamos que ele continue assim. E aí aqui, em cada forminha eu tô colocando cerca de 50 gramas, nem me lembro mais, gente, se era 25 ou 5. Enfim, era uma quantidade aí pouca, né? Pra poder fazer a pincelagem aí, a primeira pincelagem. E aí, gente, como eu falei pra vocês, meu micro-ondas, né, não tava funcionando, então eu tive que derreter o bolo, aliás, o chocolate no banho-maria. Aí eu vou fazer aqui todas as casquinhas e depois eu volto pra mostrar pra vocês que... Oi, meu amor. Gente, o Nicolas tá desse jeito. Pronto, gente. Coloquei ele aqui pra mamar e vou continuar gravando pra vocês, tá? Aí, como eu estava falando, eu fiz as pincelagens dos ovos. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu pincelei, mas eu tive que pincelar várias vezes aí pra poder chegar na gramatura, tá? E aqui, gente, no meio disso que eu tava, né, fazendo os ovos de Páscoa, acabou saindo um pedido, a menina acabou pedindo um brownie recheado. Acho que eu não mostrei pra vocês aqui, depois que eu fiz o brownie, né, como é que eu recheio ele. Então, eu corto ele no meio, tá? E aqui de recheio, eu tô usando o recheio de leite ninho, porque esse é o sabor ninho com Nutella. Então, eu coloco aproximadamente aí 30 gramas de recheio de leite ninho. E depois eu venho colocando a Nutella. E a quantidade de Nutella eu coloco 10 gramas, tá? Coloco 10 gramas de Nutella, aí dou uma espalhadazinha, né? Pra poder ajudar aí a espalhar o recheio por todo o brownie. Gente, ele tá bravo. E aí, depois eu só venho com a próxima camada do brownie, coloco em cima, né? Que no caso é a tampazinha, digamos assim. E ele fica assim, gente, ó, bem recheadinho. Depois eu tampo, tá? Coloco minha etiqueta e aí eu embalo para poder sair para entrega. Bom, minha gente, aí depois que o brownie saiu, foi o tempo aí da minha casquinha também gelar, tá? Pra mim poder desenformar e começar a embalar os ovos. Aí, como eu tinha 2 ovos mini tradicionais, eu fui embalar logo eles, tá? Pra depois fazer os outros ovos de colher. Então aqui eu venho tirando, né, essa parte da casquinha para poder dar um acabamento legal com essa tesoura. Lembrando que essa tesoura, gente, eu uso somente para isso, tá?
Então aqui eu pego meu papel chumbo. Gente, para embalar o papel chumbo, vocês têm que embalar assim. A parte brilhante é para fora e a parte fosca é para dentro. Foi assim que eu embalei? Foi, gente. Foi, a parte brilhosa para fora e a fosca para dentro, para poder manter a temperatura do chocolate. Aí aqui eu coloquei luva, gente, porque aqui é um local muito quente. Então assim, quando a gente vai pegando o chocolate, ele vai derretendo, vai suando, então fica bem difícil de se trabalhar. Aí eu tinha já embalado, né, 2 casquinhas. Eu ia precisar de 4, porque no caso eu ia fazer 2 ovos, mas eu tinha uma casquinha já na geladeira. Então depois eu tirei e utilizei ela para poder fazer esses ovinhos, tá? Aqui eu vou mostrando o processo para vocês direitinho. Eu já mostrei em outro vlog também mais detalhado aí como é que eu fiz a embalagem dos ovos. Quem não assistiu, assiste lá, porque eu vou dar uma acelerada, porque senão esse vlog vai ficar muito longo. Pronto, ó, aqui eu já terminei de embalar os 2 mini ovos, tá? Esse daqui é o pedido da cliente. E aqui nessa outra embalagem, gente, eu já coloquei também os ovinhos pra colher, tá? Porém, eu vou deixar pra montar aí quando tiver próximo de pedido no dia. Então, eu já deixei as casquinhas prontas, já facilita a minha vida, né? Então, eu vou levar pra geladeira e tá pronto esse aqui. Então, gente, não contenta com o que eu estava fazendo... Aí eu fiz o quê? Inventei de fazer um ovo grande. Meu Deus, não sei pra que eu inventei isso. Mas eu só fiz um mesmo, gente. Porque eu nem ia fazer mais do que isso não, porque ia dar muito trabalho e eu não ia ter tempo. Porque eu só tinha, apesar que eu só tinha uma forma dessa, né? Então, ia ficar difícil pra estar fazendo muito ovos desse maior. Gente, essa bandeja de ovo aí é pra um ovo de 750 gramas. Porém, como eu disse pra vocês, ia ficar fazendo várias e várias camadas de chocolate até chegar à gramatura correta que seria pra essa forma. Aí, eu só dei algumas pinceladas até ele ficar um pouquinho mais grosso para poder eu embalar ele. Vocês vão ver como é que eu vou fazer para chegar numa gramatura de 350 gramas, tá? Aí, oi mamãe. Gente, esse menino tá demais. Voltando ao assunto. Aí aqui eu já tinha embalado o meu ovo gigantesco com o papel chumbo. E aí, se não me engano, cada casquinha ficou em torno de 110, 115 gramas, tá? Aí eu quis completar com as mini trufinhas. Então, se não me engano, aí eu coloquei 8, né? Pra poder ver quanto é que tava dando. Só que aí tava dando... Aí eu coloquei a outra casquinha em cima pra ver quanto é que ficava tudo, né? Porém, eu disse, não, vou adicionar mais 2 mini trufa, porque vai ficar no peso correto, ó. Tá vendo? Tem 200 e pouco ali, 233 gramas. Com mais as outras trufinhas, ficou aí certinho, gente. 350 gramas, vocês vão ver, ó. 350 gramas, tá vendo? Então, esse foi o peso final que ficou meu ovo, tá? Aí eu vou começar a embalar este ovo gigantesco. Lembra aquele copo que eu comprei, né, lá na loja? E aí não coube nos ovinhos pequenos, porque o copo era muito grande. E eu não estava conformada de ter gastado, né, aquele dinheirinho, apesar de ser pouco. Mas eu não estava conformada, eu queria usar os copinhos. Então aqui, para fechar esse ovinho, gente, eu coloquei um pedaço de durex para fechar as laterais, tá? Aí eu vou pegar ele agora, só que esse copinho é para ovos de até 500 gramas. Como era de 750 gramas, a forma, né? Porque
a gramatura final ficou em 350. Mas deu pra ficar em pé. Então, ficou em pé, tá ótimo, tá maravilhoso. Peguei o meu saquinho e vou começar a embalar. Gente, pra fazer a embalagem desse ovo, é a mesma coisa dos outros, tá? Centralizo aí no meio da embalagem, puxo tudo nas pontas lá em cima, tá? Pra poder fechar direitinho. E aí depois eu puxo todo o plástico pra poder, sim, passar o laço, pra poder amarrar tudo direitinho. Vocês vão ver aí no próximo vídeo, não, nesse vídeo aí. Bom, gente, agora eu vou começar a decorar o bolo, né, do kit festa. Já eram umas 6 horas e eu precisava fritar salgados também. Então, eu já ia começar a esquentar o bolo. Como meu micro-ondas não tava pegando, então eu tive que aquecer meu forno, colocar o bolo lá dentro nessa forma, né? Só para ele poder dar uma esquentada, botar a temperatura normal, para aí sim eu começar a fazer a decoração. Então aqui eu tô usando a embalagem G32, tá? A tampa média não é alta, que, gente, a alta sai mais cara. Então aí no final, no fundo da bandeja eu coloquei um pouquinho do nosso recheio, que é para poder fixar o bolo, para ele não ficar sambando, tá? Então eu vou começar a decorar aqui. E aí, gente, eu tava decorando bem ligeiro, porque já era 6 horas, ia ter que fritar os salgados, então assim, ia acabar demorando, né? E aí eu tive que... Não gravei toda a decoração pra vocês, porque já gravei outras decorações aqui no canal, mas foi isso. Vou decorar aqui e volto com vocês. Pronto, aqui eu já tô começando a fritar alguns salgados, tá? E ali tá os pastéis que eu vou fritar já já. Que primeiro eu tô fritando as coxinhas, as bolinhas de queijo. E, gente, ó, tô fritando aqui, já tava perto do horário também dele vir buscar. Vocês acreditam que faltando 1 minuto eu terminei certinho no horário? Gente, eu fiquei passada. Mas aí eu fui fritando ali, colocando no papel, né, pra poder absorver aí todo o óleo, tá? Gente, ó, o resultado dos salgados ficou assim. Os pasteizinhos ali eu polvilhei com açúcar, tá? Já mostrei aqui em outro vlog pra vocês. Vou fechar aqui. Aqui tá a vela, né? E os docinhos. E lá embaixo também tá o bolo. Então, já vou fechar aqui a caixa pra ele poder vir retirar o pedido dele, que ele já tava próximo de casa já. Bom, minha gente, aqui tinha outros pedidos que eu tinha feito, tinha pegado de última hora. Então, alguns ovos aqui, os que estão riscados é porque já tá adiantado, tá? E tem outros aqui que falta fazer. Então, aqui no meu forno já tinha a bolo assando. E o meu fogão já tava limpando também para poder adiantar aí. E aqui eu já tinha feito a prensagem desse bolo de 15 centímetros. Aqui em cima tá aqueles docinhos, né? Eu ia enrolar à noite, gente, porém tava tão cansada. E eu fui até dormir 1 hora da manhã pra poder fazer essas coisas. Mas aí eu cansei e disse, não, vou enrolar no outro dia. Tinha a loucinha também pra dar uma lavada, dar uma organizada. Aqui o meu bolinho de 10 centímetros já assou, então eu vou passar a faquinha e retirar, tá?
Bom, gente, aqui também eu já tinha feito o recheio de beijinho e o recheio de morango, tá? Nem mostrei pra vocês, mas eu fiz. E vocês estão vendo que a quantidade de beijinho tá mais do que o de morango, porque eu acabei errando na receita. Eu estava com sono, então vocês me perdoem. Mas na hora da prensagem do bolo aí, eu pesei e ficou tudo certinho. Então o bolo aqui eu deixei embalado. Como já era 1 hora da manhã, gente, e eu ia ter que acordar 4 horas depois, então eu deixei aqui em cima mesmo, bem embaladinho, fechadinho. Gente, agora já são 5h40. Hoje é sábado. Aqui eu já fiz o meu recheio de leite ninho. Vocês viram aí que ontem eu fiz esse bolo, o recheio de beijinho e o recheio de morango, tá? Que vai ser pra esse bolo aqui. Vocês estão vendo a diferença que aqui tem mais, né? Foi porque eu errei na quantidade, mas eu vou usar metade aqui nesse bolinho, tá? Aqui eu já tô colocando a massa de salgados, né, no fogo. Só tô esperando começar a ferver para mim acrescentar aqui a farinha de trigo, tá? E aí eu tenho esses pedidos aqui, ó. Esses que estão assim riscado com a colher é porque eu já finalizei, tá? Aí aqui nesse pedido falta eu fazer um de prestígio e um de ninho com Nutella. Eu não fiz ontem porque faltava fazer o recheio, mas os ovos já estão banhados, tá tudo certinho. Então, quando esfriar ali o recheio, eu faço esses sabores, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já fiz a massa, eu vou prensar esse bolo hoje, que ele é pra hoje, 4 horas da tarde, então eu vou prensar ele ainda hoje. Esse daqui da moça também falta só fazer um ovo de colher de ninho com Nutella. E esse daqui eu já prensei o bolo ontem, que eu mostrei pra vocês aí. Já tem aqui os docinhos para mim poder enrolar. E aqui falta 25 coxinhas, então eu preciso fazer. E o misto, que é o risole, já tá pronto. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Ó, já tá pronto os docinhos. Esse daqui é de morango e aquele ali é de brigadeiro. Então eu vou colocar essa massa aqui de salgado para terminar, né? Quando ela sair daqui eu vou cozinhar ela, vou cozinhar, vou salvar, eu deixo ela descansando. Enquanto isso eu vou enrolar os docinhos. Gente, ó, minha massinha já tá aqui. Eu deixei ela no plástico, né? Tá bem fechadinha, ó, pra mim poder aí, depois que ela esfriar, eu fazer a modelagem dos salgados, tá? Aí aqui eu fiz já os brigadeiros de morango, ficaram assim. Aí aqui sobrou alguns e eu vou congelar, tá? E também eu já enrolei os de brigadeiro, sobrou esses daqui. Então essa bandeja aqui eu congelo. Aqueles ali eu vou colocar nas forminhas. E claro, como sempre, eu tô beliscando aqui, gente, essa tortilete. Olha isso. É surreal esse negócio. Não tem condições, gente. Não tem condições. Enfim, vou terminar aqui de bolear eles, né? Novamente, soltar as forminhas pra colocar aqui, tá? Gente, nessa embalagem aqui, cabe cerca de 35 docinhos, tá? Porque aqui, ó, aqui ainda cabe uma fileira de docinho aqui por trás, tá vendo? Porque você tem que dar uma organizadinha, né? Então, aqui cabe 35 docinhos ao total. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, gente, o meu... eu preciso tirar o meu... Nossa, hoje as palavras tá fugindo, viu? Preciso tirar aqui o meu risole, tá? Por quê? Porque eu preciso deixar ele na geladeira, porque como vai ser pra fritar hoje, então eu preciso retirar da minha geladeira. Ó, tá aqui. Aqui tem 25 unidades. E aí, gente, aqui, ó, tem bolo congelado de chocolate, trigo mesclado. Aqui tem massa pra tortinha. Aqui tem massa pra o bento cake, se alguém pedir também. Aqui embaixo tem um enroladinho, bolinha de queijo. Ali embaixo tem coxinhas de delivery, aqui fatias. Aqui eu tenho esses docinhos aqui congelados, ó, que foi da outra vez. Eita, eu vou até tirar, porque, ó, eu acho que não rasgou, então já vou poder
fazer a coisa. Aqui tem algumas trufas, tá vendo? Mini trufa. Aqui foi uns picolé que eu fiz. E, gente, esses pastéis aqui, ó, são aqueles pastéis lá de festa, tá? Que eu fiz naquele dia. Aqui eles estão recheados. Então, com aquele saquinho que vem neles, porém, eu congelei apenas 3 unidades para fazer o teste, tá? Então, eu congelei aqui para poder, quando que eu quero congelar, tudo que eu puder congelar, eu vou estar congelando. Então, eu botei aí, vou fazer o teste, depois eu tiro, descongelo, que nem eu faço com salgados, né? Coloco na geladeira e frito para ver como é que vai ficar aí o aspecto, como é que, se vai abrir ou não a massa, se vai ressecar, enfim. Vou fazer esse teste ali e é isso. Vou colocar esse risole na geladeira e esse daqui, ó, vou passar um plástico filme por cima para poder aí deixar bem fechadinho. Já aproveito e guardo esse outro junto lá também. Eu não misturo, tá, gente? Ó, esse daqui foi feito no dia 3. E esse daqui tá sendo feito hoje, dia 8. Então, eu não misturo esse daqui com aquele, tá? Porque são de datas diferentes. Então, eu vou dar uma embaladinha nesse daqui. Porque ontem eu peguei docinho e eu acabei... Acho que rasgou, eu não percebi. Então, eu vou tirar hoje pra poder já embalar, tá? Vou enrolar ali os brigadeiros. E aí, depois eu volto. Pessoal, ó, agora eu vou começar a prensar esse bolinho aqui. Como ele é pra hoje, então agora são 7 horas da manhã, eu já enrolei docinho, já fiz a massa de salgados. Agora eu vou prensar esse bolo, tá? Aqui na forma, eu vou estar colocando meu saquinho. Aqui minha massa já tá cortada, tá, ó? Já tá cortadinha, ó, bem fofinha. Vou colocar ela aqui no fundo. Vou umedecer minha massa com minha calda de leite condensado de água. Agora, eu vou começar pelo recheio de morango, tá? Aqui, gente, eu vou pegar minha balança. Por quê? Porque esse recheio aqui de morango ou de beijinho, eu acabei fazendo uma quantidade maior. Então, o de morango já é a quantidade certinha para cada camada. Então, eu vou pesar aqui. E aí eu peso a mesma gramatura que deu de morango, eu peso o de beijinho pra ficar certo, tá? Ó, o recheio ficou assim, ó. Tá vendo? Bem cremoso, em ponto de recheio. Esse é o ponto que eu gosto de trabalhar, tá? Vou colocar aqui. E vou dar uma espalhadazinha pra poder ajudar, né? Ó, aqui, gente, tá dando 147 gramas de recheio, tá? Então, quando eu for colocar o de beijinho, eu vou colocar a mesma quantidade pra poder ficar igual, tá? Porque essa quantidade que eu fiz aqui pro de morango foi certinho. Já é a quantidade correta pra essa quantidade de bolo. Mas aí eu acabei errando aqui nesse daqui, então eu preciso fazer isso. Agora, eu vou colocar a minha outra camada de massa. Ó. Eu vou umedecer novamente o meu bolo. E agora eu vou adicionar aqui o nosso brigadeiro de... Aliás, o beijinho, tá? O nosso recheio, ó. O recheio ficou assim. E eu vou tarar a minha balança e vou colocar a quantidade, 147 gramas de recheio. Que foi a quantidade que eu usei de beijinho. Aliás, de morango, né? Ó, deixa eu ver aqui quanto tá dando. 136. Pronto, 146. Então, eu vou espalhar agora esse recheio de beijinho. Aí agora, eu vou pegar a minha última camadinha de bolo, ó. Vou umedecer ela. E vou colocar aqui sobre o recheio, tá? Bolo prensado, agora eu vou levar pro congelador, tá, gente? Por algumas horas, depois eu desço e deixo na geladeira até a hora de ser confeitado, porque esse bolinho é pra hoje.
E, gente, essa quantidade aqui que sobrou, ó, vou colocar no potinho e depois eu coloco pra congelar, tá? Que essa quantidade aqui dá pra fazer uma camada de recheio desse bolo de 10 centímetros. Então, eu vou fechar aqui, colocar a validade e colocar pra congelar. Gente, ó, acabei de pegar uma encomenda aqui pra mais ou menos 20 pessoas, tá? Então, vai ser um bolo de 20 centímetros, 2 refrigerantes de 2 litros, 60 salgados e 60 docinhos. Aí, a cliente tá pedindo para 5 horas da tarde, porém agora são 8 da manhã. E aí eu não prometi, na verdade, né? Eu não garanti nada que eu entregaria esse horário, mas vou tentar fazer o máximo aqui, tá? Então, como eu já tenho alguns docinhos aqui, ó, se não me engano eu já tenho 21 docinhos prontos. Os docinhos vai ser sortido, tá? Então aqui provavelmente eu vou fazer mais alguns beijinhos para completar, enfim. E aqui eu tenho, ó, 25 enroladinhos de salsicha. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bolinho de queijo. Aí eu vou completar os 60 salgados com pastel e vou completar com coxinha, tá? E vou fazer o bolo. Como esse bolo é pra hoje, gente, vai ser um bolo grande. Então assim, eu tenho que bater a massa o mais rápido possível. Mas Nicolas está dormindo, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer as coxinhas logo, fazer os docinhos. E aí depois quando ele se acordar, eu adianto a massa, tá? Vou ver se eu não consigo mostrar muita coisa aqui, porque vai ser correria, então vai ser difícil pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho desse kit de festa de última hora, que eu sempre invento de pegar as coisas de última hora, gente, tá vendo? Mas aí, ó, quem congela sempre tem. Então, pelo menos já adiantou boa parte da minha produção de hoje. Então, vou começar a fazer aqui e vou mostrando pra vocês. Gente, ó, aqui eu optei por começar a fazer o recheio, porque como é bastante, então eu vou fazer o recheio para poder esfriar, tá? Então eu tô começando com o recheio de leite ninho, depois eu vou fazer o recheio de brigadeiro tradicional e aí depois eu venho com os docinhos, porque os docinhos precisam estar frios, né? E quando o Nicolas se acordar é que eu faço a massa do bolo, porque aí fica mais tranquilo, tá? Gente, ó, o pedido dessa moça aqui seria pra hoje, né? Como eu falei pra vocês, o kit festa. Porém, ela acabou de me ligar e preferiu mudar o horário também, tá? E o dia. Então, vai ficar pra amanhã. Eu dei glória a Deus, porque aí eu tenho menos coisa pra fazer assim, né? Tipo, não faço na correria. Mas a massa do bolo já tá no forno. Aqui eu já fiz o recheio do bolo, tá esfriando. E aqui também eu já fiz os docinhos, tá? Pra completar, ó. Então aqui tem leite ninho, morango e brigadeiro tradicional. Então, como tá mais tranquilo, eu vou agora... Aí esse daqui eu vou guardar, né? E aí como tá mais tranquilo, ó, os docinhos eu já finalizei, os salgados já tem metade pronto. Então agora eu vou montar os ovos de Páscoa pra deixar certo, porque daqui a pouco tem cliente vindo buscar. E aí depois eu vou modelar as coxinhas, porque aí fica mais tranquilo, eu só penso nos pedidos de hoje e o de amanhã eu faço só na parte da noite. E é isso. Graças a Deus, gente. Vai ficar pra amanhã, então tô mais tranquila. Diga assim, não tem nada. Não tem nada. Não passou. Aqui vai ser de prestígio, então vamos colocar coco. Bora lá, vai. Pegou o coco agora? Vai pegar a mãe? Ele é muito esperto, gente. Ele é muito esperto. Ó, aqui eu vou saborizar com... Porque eu vou fazer ovo de Páscoa de prestígio. Então aqui eu tenho o meu leite ninho. Vou saborizar aqui, coloquei coco pra fazer o de beijinho. E aqui na manga, gente, eu coloquei o sabor de leite ninho, que eu tenho que fazer 2 ovos de ninho com Nutella e um ovo de prestígio. Então, aqui já tá tudo certo. O bebezinho está um pouquinho chatinho. E aí a pessoa vai distraindo ele dessa forma. É isso. Vou aqui fazer, vou mostrar pra vocês, tá? Eu tava fazendo a decoração desse ovo com um bico M, porém, gente, eu achei que não ficou muito legal, sabe? E eu troquei por esse bico aqui, ó. Tá vendo como ele é, ó? Se não me engano, ele é
o 4B da Wilton. Acho que é bico perlê que chama, não sei mesmo o nome não, mas a referência é o 4B da Wilton, tá? Ó, coloquei o coco aqui pra poder saborizar. E agora eu vou pegar os ovos lá na geladeira pra poder eu já deixar montado. E só na hora do pedido que o cliente for vir retirar mesmo, é que eu vou finalizar com granulado e com morango, tá? Que eu prefiro assim. Então, bora lá. Eu consigo com este neném. Ó, gente, em um pedido aqui, eu vou fazer ninho com Nutella e o outro é de ferreiro, tá? O de ferreiro já tá aqui, eu só vou fazer mesmo uma decoração. Então, eu vou logo colocar aqui em cima e fazer o de ninho com Nutella. Então, aqui eu vou colocar o recheio de ninho. Coloquei mais ou menos 23 gramas, porque eu vou colocar Nutella, né? E aí depois eu só completo. De Nutella, eu vou usar 10 gramas. Tá? Ó. Deixa eu zerar a balança. E vou colocar aqui 10 gramas. Deixa eu ver. 10 gramas. Gente, pra fazer as coisas assim, né? Mas dá. Bora lá. Vou tirar aqui, ó. Vou espalhar a minha Nutella. É nada. É nada, mamãe. Espalhei a Nutella. Quase que eu derrubo o ovo. Mas agora eu vou pesar o restante do recheio, tá? Aliás, do recheio do ovo. Tô usando esse bico aqui, nem vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu vou fazendo assim, como se fosse, como é que fala, gente? Eu vou tentar mostrar em detalhes pra vocês. Vou fazer esse daqui e tentar acalmar esse baby e já eu volto. Ó, eu vou pegar aqui esse pedido. Esse vai ser ninho com Nutella. Deixa eu passar mais pra cá. Ninho com Nutella e esse daqui é ferreiro, tá? Então aqui eles já estão quase finalizados. Agora eu vou terminar a decoração. No de ferreiro eu vou colocar amendoim. Tá vendo? Gente, esses ovinhos pegou certinho, tá? 100 gramas no total, né? Aí aqui, ó, depois eu venho com o bico de confeitar e faço daqui, ó. Esse é o de ferreiro. Esse outro aqui é o de ninho com Nutella. Então aqui eu venho fazendo isso daqui, ó. Vou mostrar como é que eu fiz esse trabalho de bico aqui pra vocês, tá? Pronto, ó, coloquei a Nutella ali. E agora, pra dar aquele charme, como sempre, não poderia faltar um moranguinho. Aqui, gente, eu cortei um morango em 4 partes. Porque como o ovo é pequenininho, ia ficar muito desproporcional se eu fosse colocar um morango inteiro. Eu achei que ficou muito estranho. Então, eu coloquei... Eita. Meu Deus, espera aí, gente. Eu coloquei aí um morango pra partir em 4, tá? Pronto, ó. Vou mostrar mais de perto pra vocês como é que ficou. Ó, tá vendo? Fica assim, ó. Agora eu vou deixar fechado na embalagem e deixar na geladeira até a cliente vir retirar. Gente, ó, esse outro aqui é da mesma cliente, tá? Então aqui vai ser um de brigadeiro e aqui é o de prestígio. Então no de brigadeiro eu vou decorar com chocoballs. Aquele chocoballs bem pequenininho, tá? Vou colocar aqui, ó. E nessa outra parte aqui, que vai ser o de prestígio, eu vou decorar com o coco. Só na parte que vai, né, o recheio de beijinho, eu vou decorar com coco. E na outra parte que vai o brigadeiro, eu vou decorar aqui com chocobol. E aí vou finalizar com os morangos, tá? Esse daqui, como vai ser pra ela vir buscar um pouquinho mais tarde, então eu vou deixar sem o morango, na hora eu coloco. Esse outro pedido aqui vai ser de ninho com Nutella, tá? Então eu vou começar pelo de ninho. Então eu coloco um pouquinho aqui embaixo.
mais ou menos aí 22 gramas, tá, gente? Nessa primeira camada, né? Aí eu venho, taro minha balança e vou colocar aqui mais 10 gramas de Nutella. Pronto, 10 gramas. Aí eu dou uma espalhadazinha assim, ó. E agora eu venho completando com o restante do nosso ninho, tá? Aí, gente, pra fazer essa decoração, eu tô usando esse bico aqui, ó, o 4... Ele é... Deixa eu olhar aqui, viu? Pera aí, gente. Ele é o 4B da Wilton, tá? Ele é assim, ó. Então, aqui, como é que eu vou fazer a decoração? Vou virar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Eu prefiro pegar, porque eu já tenho mais ou menos a noção do peso, tá? Então, deixa eu pegar o ovinho aqui. Ó. Aí, pra fazer a decoração, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer estilo como se fosse rosetinhas, tá vendo? Ó. Deixa eu preencher mais aqui minha manga pra gente terminar. Ó, e aí aqui, ó, vem fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Eu achei que ficou muito mais interessante, gente, fazer essa decoração assim, porque ficou muito mais bonitinho, né, do que o bico M, tá? Agora eu vou colocar aqui o ninho com Nutella. Gente, eu só fiz um furozinho aqui. E, ó. Tá vendo? Só uns riscos mesmo de Nutella. E aqui em cima eu vou colocar o morango. Já nesse outro aqui vai ser o de prestígio. Agora, gente, eu vou fazer o de prestígio. Então, aqui na minha manga de confeitar eu já tenho um beijinho. Vou colocar aqui assim, ó, de um lado. Deixa eu ver, 8, 18, umas 25 gramas. Aqui assim. Agora eu vou pegar ele na mão, que fica melhor pra mim fazer o detalhe, tá? Aí aqui, ó, vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no outro, ó. A mesma coisa, estão vendo? Pronto. Agora eu vou colocar aqui de volta. Tá dando 54 gramas, tá? Então aqui desse outro lado eu tenho que colocar aí pra completar as 100 gramas. Agora eu vou vir com o brigadeiro tradicional. Pronto, agora aqui, ó, eu vou colocar o de brigadeiro tradicional. Então, aqui de lado eu venho aperto pra preencher. Ó. Agora eu vou pegar o ovo na mão, porque eu acho melhor pra trabalhar. Vou pegar aqui com cuidado. E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz naquele, eu vou fazer nesse, ó. O mesmo movimento, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim como se fosse trançado, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês a gramatura dele, tá? Minha balança aqui tá zerada. Deixa eu zerar aqui de novo. Foi. Pronto, colocar ele aqui. Ó, esse ovo aqui tá pesando, ó, 119 gramas, tá vendo? Agora eu vou colocar só o moranguinho, colocar igual o outro e vou aproveitar pra tirar algumas fotos. Gente, ó, mais um pedido saiu agora. Peguei mais um pra entrega. Só esse daqui que vai ser pra entrega hoje, tá? O restante vai ser tudo retirado. Então aqui eu já decorei esse bolinho de ninho com Nutella. Já vou fechar, que é pra entregar de 1h20. Agora são 12h12. E aqui é o mesmo pedido, tá? Aqui ela pediu também uma tortinha de leite ninho. E aqui eu vou cobrir e em cima eu vou escrever o nome Parabéns Wagner, que foi o que ela pediu. Aí esses dois vai ser pra entrega. Vou já decorar esses daqui. Aquele bolo ali, mais tarde é que eu vou prensar, né? Porque vai ser pra o pedido da moça. E é isso, gente. Os ovos estão lá. Aqui eu tenho que fazer as coxinhas ainda, porque, ó, minha massa ainda tá aqui. Tô jogando tudo na pia porque não tô tendo tempo pra lavar, não. Então, eu tô só ocupando aqui, prestando atenção nos pedidos, fazendo os pedidos. Depois, sim, eu vou dar uma geral aqui nessa louça. Mas é isso, vou mostrando pra vocês. Ó, pessoal, tortinha decorada. Recheio de leite ninho, massa branca e cobertura de chantininho, tá? Aí a cliente pediu pra escrever Parabéns Wagner. Tá prontinha, vou só colocar na embalagem e tampar agora. Gente, ó, já decorei esse bolo aqui.
E ó, o balcão tá todo cheio de pó de decoração ainda, tá com glitter, minha mão também. Mas ó, aqui eu usei o brilho cristal, pra poder, né, dar aquele brilho no bolo. Usei o pó pra decoração dourado. Usei esse pó pra decoração pink. Eu queria uma cor mais escura, porque seria mais ou menos no estilo do modelo que a cliente mandou, porém eu não achei. Aí, como sobrou, ainda tem aqui, ó, nas bobinazinhas, e eu uso o álcool de cereal, tá? Aqui, eu já tô fritando os salgados já, porque daqui a pouco ela vem retirar, então eu já tô começando a fritar os salgados. E, gente, a coxinha eu já deixei lá no freezer, tá? Aí aqui, ó, gente, esse topo ia ficar, aliás, esse bolo ia ficar perfeito com topo, né? Infelizmente, a cliente não quis topo, né? E eu também não faço, tá, gente? Topo, porque é muita coisa pra me fazer, então eu acabo não fazendo. Aqui, ó, ainda vou fazer a limpeza, ó, porque ainda tá sobrando um pouquinho de glitter aqui. E esse glitter aqui, gente, que junta, eu guardo, tá? Porque glitter é caro, então, como a bancada tá limpa, tá tudo limpo, então não tem problema, tá? Ó, ficou assim. Depois eu vou deixar uma foto aqui pra vocês ver como é que ficou, porque eu tiro lá fora por causa da iluminação, né? Da luz do dia. Então, vou deixar uma foto aqui pra vocês ver. E é isso. Vou fritar os salgados e, se Deus quiser, já vim vou pedir já pra vir retirar. Gente, ó, esse foi o resultado do último bolinho. Tava esperando só ela trazer o topo pra poder colocar, tá, ó. Esse daqui é um bolinho de 10 centímetros. Foi aquele que a gente prensou ontem. E ela trouxe topo, ó, como ficou. Tá vendo? Agora já mandei mensagem pra ela, né? Pra ela vir retirar e é isso. Gente, eu vou parar esse vlog por aqui, porque hoje eu acho que o vlog vai ser grande, então acredito que vai ser 2 em 1, tá? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.